Bem, hoje nós vamos tentar falar sobre a liberdade do ser humano, né? É, tentar, tentar observar, né? Até onde vai essa questão da liberdade, os limites, se realmente faz sentido esse pensamento, essa ideia de uma liberdade sem fim. E uma coisa que eu estava pensando aqui era que essa questão da ética, né? Eu fico pensando, se a gente, né, se o ser humano, se a sociedade realmente leva ao pé da letra o conceito da liberdade sem fim, nós, na verdade, não teremos um progresso, né? A gente vai ter uma involução, nós vamos ir para trás, porque vai começar a aparecer o tempo medieval, né? Onde eu me vejo no direito de insultar, de falar, chamar os outros do que eu bem entender, dos meus preconceitos, né? E nessa ideia de que então a gente vai, né, acabar caindo nessa questão da agressão verbal, né, a gente tem liberdade de falar o que quer, né? Então são vários pontos polêmicos dentro do tema liberdade. Uhum. Isso é só uma introdução, né? Você pode começar a passar a sua ideia. É porque é complicado falar sobre isso, porque assim, eu não queria muito tocar nesse assunto agora, apesar de eu já há um tempo atrás falar sobre isso, anos atrás eu falava que muita gente é escravo da própria liberdade. Escravo no sentido de ficar obcecado em ter liberdade em tudo, né? E de onde que vem essa obsessão por liberdade? Eu falo de obsessão, não no direito real de se ter a liberdade. Se existe uma situação onde há opressão, onde há uma censura injusta, é claro que a gente precisa exigir os direitos por liberdade, né? Então a gente tem que lutar por nossos direitos e pela liberdade. Mas existem situações onde não é essa questão, não é nesse grau. É um grau onde as pessoas, na verdade, querem ter a liberdade de usufruir de prazeres, de conveniências, né? Coisas do ego e dane-se os outros. Sim. Tipo, os outros têm que me Aceitar. aceitar, aceitar o que eu tenho para falar, aceitar que eu quero fazer isso e aquilo e ninguém vai me impedir. Então a gente tem que separar as coisas, né? Então o assunto sobre ética também é outro assunto polêmico. O que é ética para um, para outro não vai ser ética, né? No conceito, na ideologia de cada um vai ser diferente. Sim. Só que não, ética, resumindo em uma palavra, ética é respeito. É respeito ao próximo. Então, tem aquele velho ditado que a nossa liberdade acaba até onde começa a liberdade do outro, né? Sim. Seria mais ou menos isso. Então, você exigir liberdade acima de tudo por conveniências do ego, aí já é uma coisa egóica, narcísica, Sim. entendeu? Você querer impor
assim, eu tenho o direito de falar o que eu quero, de ser quem eu quero. Mas a gente tem que entender que no mundo e em sociedade existem limites. Aí a gente tem que discernir esses limites. Tal limite, ele é justo, ele realmente tem algum fundamento, né? São preconceitos antigos das pessoas e por isso que eu tô sendo censurado? Ou não? Existe realmente uma razão, um motivo genuíno, justo para se ter esse limite e me impedir de falar coisas ofensivas, por exemplo, né? Então, assim, é uma questão de discernimento para cada coisa que você for falar, para cada exigência que você for fazer. Bem, a questão da liberdade ela não é só um assunto polêmico, mas como um assunto complexo. Por isso é difícil abordar o tema, né? Mas, assim, o que vem na minha cabeça é o seguinte: aquele que pede pela liberdade, ele pede a sua liberdade ou ele pede a liberdade do povo, da sociedade? Existe uma grande diferença entre essas duas liberdades. Então, a gente entrando dentro do tema, a gente tem que ter noção do plural, né? As liberdades, né? Quando você vai ver, existe uma liberdade que ela está muito ligada ao hedonismo, né? Eu ia falar isso, hedonismo. A liberdade no que você quer preservar a todo custo, porque você não se vê vivendo sem aquele prazer que você tem, Satisfação pessoal. aquela satisfação, então. E é o que você falou, é aquela coisa mais narcísica, né? Mais egóica. E você tem aquela liberdade ligada mais pro externo no sentido dos outros, né? A liberdade que as pessoas têm de, sei lá, escolher. Eu ia falar sobre votação, né? Tipo assim, tá, beleza, nós temos liberdade de votar. Liberdade entre aspas, né? Na verdade é uma Mas obrigação, é uma obrigação que assim, aprisiona, né? É no sentido de assim, foi um péssimo exemplo esse negócio de votar, mas vamos supor que funcionasse, né? Seria aquela liberdade de escolher um representante daquilo que você acha mais correto, né? Em vez de ter um governo ditador, né, que impõe o líder ali e acabou, né? Mas outros tipos de liberdades que você tem nesse sentido seria, por exemplo, a sociedade vinha sim, impondo muitos limites às mulheres, por exemplo, né? Vinha impondo limites a quem era escravizado na época, e isso é uma liberdade conquistada, só que é uma liberdade mais social, mas no sentido justo mesmo, né? É uma coisa óbvia. E se a gente parar para analisar, esse tipo de liberdade ele realmente traz progresso para a humanidade, né? Sabe o que eu acho? Desculpa cortar. É que quando você luta por liberdade e tem uma razão para isso, uma verdadeira razão, é quando aquilo é em benefício ao social no geral, Sim. né? Vai abarcar um grande número de pessoas, tal, mas não só isso. É quando essa luta ela promove uma humanização cada vez maior das pessoas. Porque assim,
certos preconceitos oprimiam, certas proibições e censuras oprimiam, por pura ignorância mesmo. Sim, conceitos primitivos sobre algo. Superficialidades, de não se colocar no lugar do outro, né? Agora, então isso daí sim, eu sou a favor e é super justo. Mas quando você quer liberdade acima de tudo, por puro prazer, satisfação, hedonismo, tipo, como tá muito assim, se falando muito em liberdade de expressão, tipo, por que a pessoa quer ter tanta liberdade em ofender o outro? E por que, sabe, olha, assim, a gente nem tem censura quanto a isso, mas essa raiva, essa contrariedade do cancelamento, por exemplo, quando uma pessoa fala uma coisa absurda. Ah, mas eu tenho direito de falar. Só que você tem que entender que tudo que você falar vai ter uma reação. Sim. Você tem que aceitar. E a gente às vezes fala assim, coisas sem sentido, sem pensar. A gente fala besteira mesmo. Só que a gente tem que corrigir o erro, né? A gente tem que voltar Só atrás. que a gente tem que rever, se arrepender, falar, não, realmente falei demais. E todo mundo tá sujeito a isso. Só que a pessoa falar as coisas ofendendo e depois não se arrepender e falar assim, não, mas eu tô no meu direito, é a sociedade que é opressora demais. Sabe, você tá impondo o seu desejo pessoal, o seu desejo egóico pros outros, né? Então é muito diferente. As pessoas têm que começar a separar as coisas, pesar as coisas. E eu sinto muito em dizer que na liberdade particular, né, na liberdade individual, ou narcísica ou egóica, seja lá o que for, sei lá, onde você vê muitas vezes essa ligação com o hedonismo, né, essa questão, por exemplo, a liberdade de usar drogas, né? Que no mundo onde a liberdade é sempre na questão assim, realmente Sensorial. onde você não coloca o outro, né, você não enxerga o próximo, você só enxerga a si mesmo. Sim, né, ainda mais essa questão sensorial. Nesse mundo, o que eu vejo acontecer? Ali reina a lei do mais forte. Por quê? Você, o sujeito que quer ali a liberdade de usar a droga dele, vai bater de frente com aquele sujeito que ele quer a liberdade da religião dele, por exemplo. Então, vai ter aqueles que abominam as drogas. E eles querem um mundo livre, eles querem ter a liberdade de exterminar todo mundo que usa droga, né? E vice-versa, aqueles que querem usar querem ter a liberdade de usar e nenhum tipo de censura em relação a isso. Então o que acontece aí já vai começar a reinar a lei do mais forte. Obviamente, a gente já viu no passado que o que acontecia lá no passado? Os religiosos, né? Eles faziam realmente tanto que se coloca se relaciona a eles a palavra opressor, né? Eles tinham mais força contra essa minoria. Até hoje em dia trata-se esses grupos como minoria, os grupos do pessoal que sei lá, faz o uso de drogas, e outros grupos aí são tratados como minoria,
né? Então, num mundo onde a lei é do mais forte, a maioria, que é, né, seria os opressores, digamos assim, vão acabar conseguindo o que eles querem. E você, no final das contas, não vai ter liberdade de nada. A gente cai de novo é um mundo onde esse negócio de liberdade sem fim é uma questão que não existe, né? Liberdade total não existe. Não E, existe. então, Até a gente questiona se Deus é livre. Porque ele está preso na própria lei. Deus está preso no infinito. Porque Deus é a lei. Entendeu? Mas assim, é que a gente vê já que Deus não é nem livre nem preso. Ele está acima. Isso. Porque liberdade e, vamos dizer assim, aprisionamento ou algo, né, semelhante a isso é dualidade. Sim. E Deus está acima da dualidade, né? Então, é uma luta, né? Sempre aquela luta de um extremo contra o outro. Sim. Né? Não sou a favor de opressão, de prisão, óbvio, até por conta do que eu vivo e vivenciei já. Mas assim, a gente tem que colocar os pingos nos is, saber discernir uma coisa da outra. Liberdade, ter o direito justo, que está dentro da ética, da moral, né? Aí sim. Mas uma coisa que você começa a agredir, ofender, e muita gente fala que falar não ofende, não machuca. Claro que machuca. Né? As pessoas acham que machucar é só na questão física, né? Material, não sei. E não, é na questão emocional, principalmente. A sociedade tá maluca, tá esse caos que tá exatamente por isso, por tanto se machucar psicologicamente, emocionalmente, internamente as pessoas. Então, tem que ter ética, tem que ter consciência, noção do que se fala pro outro, né? Tomar cuidado. No seu íntimo, né? Você vai poder ser o que você quiser. Ter seus preconceitos, seus gostos, seus desgostos. Mas a partir do momento que você está interagindo com o outro, você tem que ter responsabilidade pelo que você fala, né? Uma coisa muito, assim, que o geral acha bizarro, e você sabe que a maioria acha aquilo bizarro, aí você fala algo a favor daquela coisa bizarra, é uma coisa óbvia que você vai sofrer retaliação. Sim. É óbvio. Você tem que ter consciência disso, né? E a questão da retaliação, né? De novo, aquilo que você está falando, a gente não é a favor dessa questão de retaliação, né? A favor Não. de cancelamento, do jeito que vem acontecendo e tal. Mas eu acho que o caminho da ética, nesse caso, se dá na questão do vamos conversar, né? E porque são muitas ideias diferentes, são muitos conceitos de liberdade diferentes, cada cabeça é uma coisa. E a gente vê que o universo é a força da correlação. Você usa, sei lá, desde os átomos, né? Os elétrons estão ali orbitando e a gente tudo é orbitando, uma coisa fica orbitando a outra. Tá tudo correlacionado, tá tudo interligado. Por mais que às vezes a gente se sinta diferente do sujeito tal, mas existe essa influência. A influência existe. Né? O que a gente não é a favor é do grupalismo em torno de um conceito que vai formando um fanatismo. Sim. Né? Uma cristalização em cima daquele conceito, e aí você não está
se coletivizando, você está se separando, Sim. se separando em grupos. Então, quanto mais individualizado, aí sim, quanto mais individualizado você é, mais coletivo você se torna. Porque você não vai defender bandeiras, times, nada, ideologias, nada. Você não vai defender. Você vai defender o que é justo, o que é ético, o que é moral. Sim. Sabe? E isso é uma coisa, são valores universais. São valores universais, apesar de que a mente sempre distorce tudo. Então, falar a verdade é relativa, né? O que é justo é relativo, não sei o que lá. Não. É só você discernir o que faz mal para uma pessoa, o que não faz. Mas assim, olhando para um patamar, para um nível do ser, da essência, não do ego. Porque o ego sempre vai viver pelo pelo egoísmo. O ego é egoísmo. Sim. Quando ele não é direcionado pela consciência, né? Então, assim, no nível do ego, sempre vai ser relativo, sempre as pessoas vão ter uma opinião, outra tal. Mas no nível dos valores éticos, morais, é como se estivesse acima, né? Dessa mente. Sim. É algo mais da essência mesmo, né? E uma coisa que eu lembrei assim é que muita gente. Não, você me fez lembrar de uma coisa. Eu não sou a favor dessa exigência por liberdade total de tudo. Liberdade total de se falar o que pensa também. Mas ao mesmo tempo eu sou contra também aquela censura desmedida por qualquer coisa que a gente fala que também eu já acho exagero. Que muitas ideologias aí ficam fomentando. Então, por exemplo, uma palavra que a gente não tem intenção nenhuma de ofender, de repente começa para essas pessoas começa a parecer que é uma ofensa. Então aí, nesse extremo oposto aí, também eu não sou a favor. Esse extremo oposto é o outro lado também É o querendo outro lado da liberdade. moeda. Querendo ter a liberdade de censurar e de acabar com aquilo que eles sentem como ameaça. E é uma hipocrisia. Sim. Porque ao mesmo tempo que eles não querem que as pessoas falem, eles ficam debochando de crenças alheias. Sim. Então, assim, eu vou pegar o exemplo da religião. Eu vejo muita gente, assim, humilhando, né, religiosos, debochando, sendo sarcástico e tal. Você está desrespeitando a crença, a fé de uma pessoa. Uma coisa é você não concordar, não acreditar, isso daí tudo bem. Isso tá tudo certo. Mas você pegar isso e começar a escarnecer, né? A crença do outro, isso é um erro também. É antiético. É antiético. Sim. Então, ao mesmo tempo que as pessoas falam de que não pode falar. E assim, com razão, né? Eles falam sobre o racismo, o preconceito e tal, mas ao mesmo tempo eles vão e detonam com a crença alheia. Também não é ético isso. Então você tem que ver os dois lados da moeda, que sempre os extremos estão sendo hipócritas. Estão sendo hipócritas. E uma coisa antes de concluir é a relação que existe entre essa exigência de liberdade sem fim com o anarquismo, né? Com a questão do Pois anarquismo. é.
Né? Vamos tentar colocar o conceito anarquista em prática. Vamos tentar. Por exemplo, é bem simples. Imagine um grupo de anarquistas, né? É claro que vai ter talvez aqueles que digam, para falar de anarquismo tem que ser especialista. Tem que ser Tudo tem que ser anarquista. especialista para poder falar alguma coisa. Mas vamos pegar um grupo de anarquistas. Eles, né, abaixo o Estado, abaixo o governo, isso e aquilo, né, acabou, pronto. Só que esse grupo, a partir do momento em que um deles é uma referência ali como um líder, Já não existe. já não existe anarquismo. Já não existe. Um se tornando líder, referência. Já não existe mais anarquismo. E é claro, a gente sabe, existem aquelas personalidades sempre que querem liderar, querem chefiar, querem estar na frente, estar acima. E eles mesmos já formam grupos, né? Então não existe essa... E então você vê, assim como não existe essa questão de anarquismo, né, é mais no papel mesmo, né? A liberdade sem fim também está no papel e não sai do papel. Não existe. É impossível. Então, a gente tem que saber separar as coisas que realmente são necessárias e justas daquilo que é uma mera satisfação do ego. Isso. Uma mera exigência do seu ego. Aliás, o próprio debate, que eu acho que é o caminho ético para isso aí, o debate entre duas pessoas que têm visões talvez no extremo oposto uma da outra, é que esse debate já gera uns limites para que, às vezes, o próprio indivíduo não se torne ainda mais preso a si mesmo, porque é isso que acontece. O sujeito que está nessa de liberdade sem fim, que a raiz disso está muito ligada à questão do hedonismo, esse prazer louco, né, sem fim que o pessoal quer, eles acabam se tornando prisioneiros de si mesmos, dos seus próprios vícios. Então, cadê a liberdade? Não existe. Não existe. É exatamente isso que eu ia tocar agora. Vamos para um nível mais profundo, mais filosófico agora, hein? Que é essa questão de quem procura liberdade fora é porque ele não encontrou a real liberdade, que é a do espírito. Porque o encontro com a verdadeira liberdade é sempre interna. E quanto mais você vai se aprofundando em si mesmo, se autoconhecendo, você não fica com exigências, assim, exigências pessoais, assim, do ego mesmo, que eu tô falando, da mente. Né? Por puro, eu tenho direito de usufruir disso, de me satisfazer com tal coisa. Você não vai sentir essa necessidade, porque a liberdade que você vai sentir é muito maior do que essas coisas transitórias. Entendeu? Sim. Tanto é que a gente não tá nesse patamar, né, eu e você, mas existem pessoas que elas são tão livres espiritualmente falando, que mesmo de repente aprisionadas num lugar, encarceradas, elas não se sentem exatamente presas. Elas se sentem presas no sentido físico, Sim. mas a alma delas não tá com aquele com aquele sofrimento que nós em geral teríamos. Sim. Né? É lógico que é outro grau de... Né? Eu não tô falando no extremismo de uma pessoa que é jogada
numa prisão sem poder se alimentar, fazer as necessidades e tal. Mas eu tô falando nesse sentido, em que um grau dessa pessoa mais consciente, ela tem uma liberdade interna tão grande que esse aprisionamento do ambiente não vai afetar tanto. Sim. Como afeta a maioria. Que o exemplo mais claro disso foi o negócio da pandemia, o distanciamento social, sim, o lockdown. Entendeu? As pessoas estavam ficando loucas só de ficarem em casa. E era a casa da própria pessoa, não era uma prisão. Entendeu? Tem pessoas que elas não suportam ficar sozinhas com elas mesmas. Então isso daí não é liberdade. Tipo, se você não tem uma... como fala? Uma autossuficiência emocional, psicológica, você nunca vai ser livre. Aí por isso que vem essa exigência por coisas externas. Entendeu? Quanto mais você é preso, que nem você falou, né? Prisioneiro de si mesmo, da mente, né? Você vai ficar procurando liberdade externa no sentido de hedonismo, no sentido de satisfazer seus prazeres. Fugir da dor. É a fuga da dor. Isso. As pessoas se veem presas na dor, é isso que tá. A prisão, que o conceito de prisão na maioria das pessoas é dor. Isso. E aí, essa fuga da dor promove essa busca incessante e desesperada por prazeres que elas chamam de liberdade. Aí a pessoa fala, mas liberdade de expressão é busca por prazer? Sim. Essa coisa de querer falar tudo o que pensa é uma satisfação que a mente tem, que ela quer. É um desejo da mente. Sabe? Existe... É um vício até, né? Essa coisa de querer falar. Eu acho que já existe um medo aí, talvez, de ser oprimido, um medo de... Então você tem que ficar mantendo esse insericídio aí. Isso. No sentido de... como se você estivesse afastando os fantasmas da opressão, né? Ser honesto é uma coisa. Agora você querer impor... os outros que engulam. Isso. Gente, isso é de um narcisismo. É narcisismo. Mesmo que a pessoa não seja narcisista, mas é um traço narcisista. É um traço. É uma tendência narcisista. Sim. E a sociedade é condicionada ao narcisismo. Sim. Ela foi projetada para as pessoas aprenderem a ser narcisistas. Justamente porque o sistema, né, é narcisista, então para você sobreviver você tem que se condicionar ao narcisismo. Isso. Para você ser aplaudido, ser aceito, você tem que ser... Não ser narcisista, mas ter tendências. Isso. Comportamentos. E... é uma sociedade doente. Condicionamento narcisista. Então, assim, para você ser um vitorioso, ser aclamado pelas pessoas, então você... como fala? A coisa do ter. Você tem que ter. Você tem que conquistar coisas. É a coisa da aquisição. Agora, o ser, não. As pessoas não sabem nem o que é ser. O que elas querem ser é esse ego sempre desejando ter. Entendeu? Olha como que é irônico. Elas querem ser o ego que quer ter.
Mas elas não sabem o que é ser. O que é ser, o ser, a essência. Então o mundo é condicionado a ser narcisista, a ter imagens, essa coisa de poses, de posição e aquisição. Muitos veem essa questão da aquisição, estar por cima, ser bem sucedido, como uma liberdade também. Você ser rico, cheio de dinheiro, isso e aquilo, uma boa imagem No e mundo tal. narcisista Exatamente. Aí aqueles que não conquistam, não vão por esse caminho, às vezes vê aquilo que anestesia, né? Também como uma liberdade, né? Eu quero ter acesso infinito aos meus anestésicos, né? E ver isso como uma liberdade infinita, quando na verdade está todo mundo preso no, por exemplo, aquele que se vê bem sucedido, rico, está preso às cobranças, né? Às contas, preso ao que as pessoas vão falar de você, né? Imagem. A imagem, aquele que mesmo que se acha mal sucedido, mas está ali preso, sei lá, os seus anestésicos, os seus vícios, seja o que for, entretenimento. Mas ele chega uma hora ou outra, uma pessoa, eu acho que isso acontece com a maioria, chega uma hora ou outra que a mente da pessoa diz: caramba, eu tô cansado disso. Ou tipo, você começa a se sentir um pouco preso demais àquilo que te tá dando prazer. Você tá falando quando a pessoa cansa? Quando começa a dar um cansaçozinho. Aí é que vem assim, a bênção. A bênção na vida da pessoa é ela entrar em depressão, em vazio existencial, crise existencial. Não tem bênção maior, porque aí ela vai ter a chance de enxergar o que realmente é válido nesse mundo, nessa vida, e não ficar escravo do dinheiro, da fama, do status, entendeu? Só explicando da aceitação dos outros. Só explicando bem a parte da depressão, né? A pessoa cair na depressão e tal. É claro que existem os níveis. Não, eu falei no sentido de quando dá aquele baque nela de tipo, qual o sentido de eu estar fazendo isso? Sim. De eu estar em busca disso? Aí sim é válido. Não tô enaltecendo, falando que a depressão é valorosa, é valiosa. Eu falei bênção nesse sentido, de cortar a pessoa da ilusão. Quebrar a matriz da pessoa. Quebrar essa realidade falsa. Sim. Não que eu esteja valorizando a depressão como doença, que a doença precisa, que as pessoas precisam ter depressão. Mas quando acontece, no caso de crise existencial, aí sim. Então assim, concluindo esse tema da liberdade, existe muito, né, presente aí, na verdade, não sentido de liberdade para a humanidade, mas uma liberdade para si mesmo, né, muito associado fortemente ligado à questão do prazer infinito, né, essa liberdade infinita e incondicional que as pessoas exigem, né? Guiado por desejos de prazeres, isso. hedonismo. Não que seja errado sentir prazer, ter prazer, mas essa obsessão, o apego por prazer. Preciso enxergar o desespero, né? O desespero por prazer. Preciso enxergar o desespero interno. Isso. Prazer é normal, é natural você sentir prazer, você tem que sentir, mas a dor também ela existe. Sim. Você não vai evitar a dor. Só que você fica nessa fuga da dor e essa busca desesperada por prazer já é a própria infelicidade, o sofrimento. Uhum. Como os
os budistas, hinduístas sempre falaram, né? E então, assim, tá uma confusão assim na cabeça das pessoas sobre esse assunto, porque elas não sabem separar uma coisa da outra. Elas colocam tudo no mesmo saco, sem peso e medida. Então, tipo assim, todo mundo tem direito à liberdade, mas elas não param pra refletir. Que tipo de liberdade? A liberdade de agredir, de ofender, de ser antiético, de ser imoral? E muita gente defende que sim, que tem que ter essa liberdade. Por exemplo, esse negócio, assim, voltando à questão do Monark. Eu fui super contra esse cancelamento exagerado em cima dele, né? Até acusando ele de nazista. Eu acho que Exageraram aí. sem cabimento, muito, né? Ridículo. Só que ao mesmo tempo, essa coisa que ele falou é grave. A gente tem que ter consciência do que ele falou é grave, porque o que é você falar que nazismo, partidos nazistas têm direito de se manifestar? Você está querendo dizer que todo aquele genocídio, aquele holocausto, é de direito da humanidade. Tipo assim, as pessoas podem impor e começar a matar pessoas por raças, por crenças. Então você olha a responsabilidade de você falar isso. Você traz à tona toda essa coisa, tipo, então um genocida, um assassino, ele tem direito então de se manifestar. Você também querer dar pauta, atenção, por exemplo, num programa para um genocida que realmente é provado, comprovado, ele foi genocida, e você levar a pessoa para ela ter a chance de expor os motivos, as ideias, entendeu? Dela, não tem cabimento também. Porque você tá apoiando. Entendeu? Eu sei que a pessoa às vezes pensa assim, não, mas eu tô apoiando a liberdade dela de se expor. Mas essa liberdade, a pessoa já perdeu toda a liberdade de se expor quando ela já. A própria Ela é pessoa se uma condenou. criminosa. A própria pessoa se condenou nas suas Ela se atitudes. condenou, ela já não tem mais direito de se expressar em público, um programa, ou o que quer que seja, se ela já cometeu um crime, ainda mais um crime contra a humanidade. Pois é. Então não é assim, liberdade, tu não tem que ter liberdade, o assassino tem que ter liberdade. Então, tipo assim, então vamos colocar coisa pessoal, pro lado pessoal. Um assassino, um homicida mata a sua família inteira. Tá? Ele vai preso, mas logo soltam ele. E aí ele fica de boa, vivendo normalmente. Você que é filho, Porque você que é membro daquela família que foi morta, você vai achar, não, ele tem liberdade, ele tem que ter liberdade de expressar, a justiça soltou ele, mas tá tudo certo. não, mas se é no mundo da falta de. Aliás, se é no mundo de total liberdade, eu, como filho daquela família, vou querer exterminar esse cara. Eu quero ter liberdade de exterminar esse cara. Aí viraria justiça Medieval, tempo medieval. Exatamente. Voltaria no tempo, é regresso. Justiça com as próprias mãos, e iria virar isso. Exatamente. Então, essa coisa de liberdade tem seus limites, não é assim? Não adianta, velho, não adianta. A própria natureza tem os seus limites. Tu tem que, sabe, pensar, refletir antes de ter esses tipos de ideia, né? Mas, falando de novo, eu sou contra esse cancelamento exagerado, essa condenação exagerada, já colocando rótulos numa pessoa, né? Rótulos injustos, isso daí também eu sou contra. Sempre fui.
entendeu? Mas é isso. A gente precisa ter mais responsabilidade em falar e fazer as coisas. É porque falta muito, né, o que eu posso usar até na questão da conclusão, o que falta é o famoso bom senso, a Isso. peça de ouro, né, o bom senso, porque nós temos mentes debatendo, e que mente vai querer dar o braço a torcer, né? Uhum. Muitas vezes elas estão programadas mesmo, como é que você muda um programa assim, né? Isso. Então, falta algo acima da mente, algo além da mente. E esse bom senso é uma coisa assim, vamos botar o exemplo do que aconteceu com o monarca de novo, aquela questão do nazismo, dele falar aquilo e tal. Faltou bom senso nele de pensar, não vou dar esse exemplo porque é um exemplo muito pesado, né? E não tem cabimento falar isso. Ou vamos supor que ele fale. As pessoas que se sentiram ofendidos, eu acho que ele falou besteira, vão lá e dão um puxão de orelha. Ó, seria bom você retratar isso aí. Tenta Seria... dar a visão, a sua Isso. visão para ele de repente Isso. rever o que ele fez. E ele, no lado dele, gente, desculpa aí, foi mal. Eu não pensei naqueles que foram vítimas e tal. E ele pensa, mas é aquela coisa, né? Tá bêbado também, mas a começa a falar questão. merda. Mas a questão, assim, é o bom senso. É isso que eu quero falar. Tipo, falta o bom senso, falta a sensibilidade nas pessoas para colocar os limites na sua própria mente. Porque senão vai virar isso que eu falei, o tempo medieval. Onde fazia-se o que bem entendesse. No sentido assim, de ir lá e matar, né? Linchamento virtual. Linchamento virtual é apedrejamento. Isso é tempos medievais. Sim. Entendeu? Mas daquilo que eu comentei, você, assim, exigir falar, se expressar livremente, né? O que bem entender. Então você também tem que dar liberdade para quem vai te censurar. Ou seja, quem tá censurando também tá se expressando. Para não ser hipócrita, você vai ter que dar espaço. Então, aí que eu falei no comentário, tipo, não falei assim, não usei a palavra hipocrisia, mas seria isso. Sim. Seria hipocrisia. Exatamente. E uma última coisa que eu queria falar é a questão de... Exatamente, eu quero falar essa coisa de se falar. Antes, não ter muita habilidade oratória, né? Não ter muita articulação para se falar, porém ter bons pensamentos, bom discernimento, uma consciência mais elevada, mais expandida, do que você ter uma boa oratória, ter muita articulação, facilidade em falar, ser um bom comunicador e ter pensamentos babacas, idiotas. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu não consigo me expressar direito falando. Eu sempre disse isso nos meus vídeos. Eu muitas vezes gaguejo, falo palavra errada. Mas, assim, falo, né? Falo do meu jeito. Sim. Mas eu tento expressar coisas mais, assim, profundas, né? Que fazem a gente refletir de forma mais consciente. Agora tem gente que tem tanta habilidade em falar, se comunicar, mas começa a falar lorota. Só falar bosta. Vídeos políticos. Então, exatamente, amor. Os políticos. Então, assim, julgar os outros pelo jeito de falar, eu acho desonestidade do caralho. A gente ainda tem aquela coisa do poder melhorar, né? A gente vai ainda melhorando, pode ir melhorando. com a Mas prática. aquele que tem essa visão limitada e se julgar reduz uma pessoa, nessa questão de ficar julgando os outros, eles dificilmente tem alguma melhora. Julgar uma pessoa pelo jeito dela falar, sem levar em conta o que tá falando. É isso.
Porque, tipo, não tem cabeça para conseguir compreender o que está E sendo a dito. maioria, isso. E a maioria vai pela imagem. Sim, Por isso que eu falo, essa sociedade é narcisista. Porque sim, as pessoas vão muito mais pela reputação da pessoa, pela habilidade dela em falar, pelo status que ela alcançou, do que realmente os valores que ela tem, sim, a consciência, a sabedoria que ela tem. Então tá totalmente invertido. Os valores estão invertidos nesse mundo. sim. Em nome da conveniência. Pois é. Era isso que eu queria dizer. Então é isso. O tema de hoje foi liberdade, né? Acho que a gente conseguiu abordar bem. E até a próxima. Até.